Bom dia, então vamos dando início. Já é quinta-feira, né? Eu acho tão preocupante que a semana começa tipo ontem e quando eu vejo ela já tá acabando. Vocês estão me enxergando direitinho? Então, eu Bom sei que dia. agora eu me enxergo, né? Eu tô num lugar em outro, eu consigo me enxergar. Ah, enfim, eu não consegui, e provavelmente não vou conseguir fazer antes da aula de revisão, fazer aquele Kahoot que vocês pediram, porque essas semanas têm sido aí bem corridas. Mas aí quando a gente faz a aula, até melhor, porque ele vai levar um certo tempo, né? Não vai ser tão rápido assim. Então, acho que naquela aula a gente consegue fazer isso. Vejamos, então, o que que eu queria ver com vocês? Tem alguma coisa que vocês queiram perguntar, assim, de antemão? Neste momento, em Rio Branco, são 6 ônibus, inclusive. É uma informação inútil, mas tudo bem. Mas agora eu já tô aqui no horário de vocês. Pois é, tá vendo? Por que eu não usei outro lugar, sei lá, eu, Roraima, qualquer coisa assim? Porque eu não sei que hora que eles estão. Agora são 6h12 lá. Pronto, vamos lá. Então, então, eu vou dar uma olhadinha rápida aqui no que a gente viu na aula passada, para a gente, vamos dizer assim, afinar os ponteiros, né? A gente comentou alguma coisa rápida assim. Opa, eu esqueci que ela não, ó, que burro. Eu projetei e esqueci de botar no ponto. A gente sempre esquece alguma coisinha, né? Mas vamos lá. Pronto, a gente tava comentando algumas coisas assim a respeito das matérias-primas de origem, que qualquer ponte de açúcares, seja como açúcares simples, né, ou mesmo aí amido, ou açúcares duplos como sacarose, por aí vai, né? Então a gente sabe que qualquer coisa que tiver açúcar a gente pode fazer um fermentado. Tendo álcool, a gente faz um destilado, né? E por isso que eu acho que fermento destilados é uma palavra estranha, do meu ponto de vista, por causa disso. Mas não é incomum vocês lerem dessa forma. Ou seja, em comum eles têm, né, uma fonte de açúcares, o processo de destilação e podem ou não ser maturados. E também são essas coisas que diferenciam, né? As diferentes matérias-primas dão diferentes resultados e também a própria forma como a gente beneficia elas, né? A gente comentou alguma coisa como, por exemplo, o uso de cevada germinada ou não, né? Malteada ou não, faz diferença, porque a malteação traz alguns aromas que você não tem quando você faz ali é só uma quebra química dos açúcares da cevada, né? Do amido da cevada. Também ali a forma como a gente envelhece, a gente comentou aí que tem diferentes madeiras, diferentes tamanhos, quanto maior a madeira, menos impacto dá na bebida. Isso, inclusive, é preferido em algumas regiões para ter menos características de madeira. A gente comentou que quase sempre a madeira do destilado não é nova, né? Somente quando está falando de carvalho, talvez outras até sejam, pode ser novas, mas carvalho, a gente está falando que é basicamente o que sobrou da indústria do vinho, que é um bom negócio para todo mundo, né? Para o vinho que não vai usar mais e que se desfaz, é um preço muito baixo, mas se desfaz, das barricas, e para o uísque que não paga um preço muito alto, né? E resolve, enfim, casa uma coisa com a outra. A gente comentou aqui sobre as destilações, né? Digamos que quando no começo do mundo, vamos dizer assim, era a gente tinha todas elas descontínuas, ou seja, enche um alambique desse aqui e põe esse volume que ele tem aqui, esse redondinho de baixo, aqui nessa coisa de, vale a pena a gente comentar de novo, né? Aqui nessa superfície de alvenaria, na verdade tem alguma fonte de fogo, provavelmente a lenha mesmo, né? Enfim. E aqui eu encho da bebida base e vou fazendo a destilação, né? Vai evaporando e vai caindo aqui vai fazendo esse caminho aqui assim. Provavelmente aqui, eu não sei se isso aqui já é. Não, aqui ele está só recolhendo mesmo, é uma torre de retificação já, não tenho bem certeza. Bom, mas vamos olhar por esse aqui, que aí eu não falo, não falo do que eu não tenho certeza, mas vamos lá, ele vai sair daqui, vai condensar e vai, enfim, né, ser recolhido como líquido. A gente comentou que aí, desse ponto de vista, a gente tem, né, nessa forma de proceder, a gente se destilar tudo que tem numa bebida tem coisas boas e coisas ruins, né? E dentre as coisas boas e ruins, não tem uma diferença muito grande quando você
quer, por exemplo, tirar coisas que fazem mal para a saúde e deixar coisas que fazem destilado típico, né? Deixa eu ver onde é que estava o desenho que eu fiz. Foi mais ou menos isso aqui que eu tentei dizer para vocês. Que os pontos de ebulição deles são próximos, né? Então, e se eu tivesse só etanol, que é o que mais me interessa mesmo, talvez eu tivesse uma bebida pouco característica, seria tudo muito parecido. Até porque vocês já descobriram nesse momento, quer dizer, nesse momento não, né? Vocês nesse momento já sabem que ah, o vodka pode ser feito aí de cana, de uva e do que for, e todas elas são um pouco mais neutras, provavelmente porque elas prezam bem uma destilação mais cuidadosa só do etanol. O que eu quis dizer com isso é, se a gente recolhesse só etanol, as bebidas seriam um tanto parecidas, tá? E a gente não quer isso. E a gente também não quer matar ninguém, nem cegar ninguém e por aí vai. Por isso que normalmente a gente fraciona essa destilação em cabeça, cauda e coração, que é o que me interessa. É predominantemente etanol e algumas outras coisas que fazem mal em quantidades pequenas, nem sempre a gente consegue tirar tudo, por isso que quando vocês veem aqueles limites de congêneres lá, vocês vão ver que tem várias coisas que não são boas com um limite mais baixo. E deixa também as coisas que a gente gosta, que a gente quer e que são necessárias na bebida. Então, o limite de congêneres também versa nisso aí, tá? Em dizer para o legislador dizer, olha, você não pode ter essas coisas ruins e você tem que ter essas boas, ou a tua bebida vai ser descaracterística. Normalmente a gente faz duas destilações, né? No mínimo, né? Faz uma em destilação descontínua, faz uma para tirar tudo que tem, que é aquilo que a gente chama de corrente, opa, e depois faz outra separando essas frações que estão aqui, por exemplo. Faz essa primeira e depois faz uma aí tirando as partes ruins. A vantagem de fazer isso é que tu tem mais precisão e mais rendimento, né? Não precisa... E outra coisa, o que saiu, cabeça e coração, isso eu não comentei na aula passada, até por esquecimento. O que que a gente faz com essas frações ruins do destilado, tanto a primeira quanto a última, que não vão ser usadas efetivamente para ir para o produto final? O que que vocês acham? Aí, a Bárbara disse que podiam fazer álcool, né? Até poderia. Mas vocês imaginem que isso aí é uma fração relativamente pequena. Então, no fim das contas, a primeira coisa. E outra, antes de tu vender para fazer qualquer outra coisa, na realidade, tu quer tentar fazer o teu produto antes, que é o que vai te dar mais dinheiro, né? Então, tu põe elas por em cima da próxima destilação. Normalmente, tu faz isso uma ou duas vezes. Adiciona o dessa aqui na próxima vez que tu for fazer uma primeira destilação, ou mesmo no próximo destilado de corrente e tenta ganhar um pouquinho de álcool que sobrou lá. Tá? Claro, tu não pode fazer isso eternamente, que vai ter uma hora que tu vai ter um volume tão grande de outras frações que não vai se tornar, enfim, né, inviável. Não inviável, mas qualitativamente vai ser pior. E pensem também que sim, seria bem provável que a gente pudesse vender isso para fazer algo, mas pensem, sei lá, a Miolo destilando a sua grapa lá, que destila uma vez por ano. A Miolo nem tem destilador próprio, por exemplo, né? Manda fazer fora. Que é na Valduga, lá na Casa de Madeira. Mas pensa, mesmo a Casa de Madeira, quanto eles produzem, assim, para encher um caminhão desse alquinho fraco, cheio de outras coisas, para mandar para uma usina para tirar etanol para botar no carro? Pensem que Bento não está ali numa região petrolífera, né? Ou seja, a destilaria, a refinaria mais próxima que tem lá de Bento é Canoas, a Alberto Pasqualini. Não é viável, né? Não é viável. Poderia ser uma solução, mas acaba não sendo viável. Então, no fim das contas, põe na próxima destilação até não ter o que fazer com isso e aí vira efluente. Depois a gente falou que a gente tem aí uma necessidade industrial, a gente queria destilação contínua, né? Isso aqui é bem moderno.
Inclusive, hoje ele é bem, praticamente funciona automático, né? O que é bastante interessante para o cara que faz a caninha 51, para o cara que faz o álcool Zulu e por aí vai, porque isso aí dá vazão, né? Isso aí, imagina, tu tá litros, litros e litros, sei lá, eu não sei nem a quantidade que uma destilaria grande de São Paulo, por exemplo, faz, enchendo um tanquezinho, enchendo um tanquezinho, destilando, esvaziando, enchendo, destilando, esvaziando. E aí a gente faz esse processo em contínuo. E aí tem alguns parâmetros internos do equipamento que te dizem, olha, a partir daqui tu tem que pôr isso aqui fora. E aí tu vai, assim tu vai dando continuidade para o processo. Ah, vamos ver. O que eu ia falar, mas lembrem-se que retificar é pôr água no destilado, ponto. Tá. Não tem necessariamente a ver com padronizá-lo, para padronizá-lo, a gente pode sim fazer uso da retificação, mas a retificação em si não quer dizer padronização, tá? A retificação quer dizer baixar a graduação alcoólica por adição de álcool. E lembrem-se, já que estamos falando sobre isso, sobre possibilidade aí de padronização do destilado, antes de eu falar sobre isso, eu queria perguntar, é bom ou é ruim padronizar um destilado? Comentei isso na aula passada, mas vale a pena eu ter a opinião de vocês. Eu vou começar a não continuar quando ninguém fala nada, que aí a gente faz a coisa acontecer. Tá, depois eu respondo isso aí, mas vocês acham que é bom ou que é ruim padronizar um destilado? Seja ele qual for. Por que que deve ser bom? Uhum, é isso aí. É exatamente isso aí. Pra gente, imagina uma coisa é vinho, a gente tem que sempre ter esse paralelo assim, uma coisa é vinho, que eu quero que ele tem safra, que ele muda, que tudo mais, aquele negócio todo assim que eu de alguma forma ou de outra, o consumidor de vinho imagina que essa garrafa hoje pode ser diferente daquela que ele comprou um ano atrás, ou há meio ano atrás, ou há 10 anos atrás. Ainda assim, vale a pena dizer para vocês, tá? Nem sempre isso é tão bom para alguns determinados nichos. Vou te dizer ali que para o Campo Largo, eu tenho certeza que se ele variar muito, isso seria um pouco problemático, tá? Isso seria um pouco problemático porque o consumidor ia olhar e dizer, olha, não tá igual aquele que eu tomei. Só que aí a gente tem que fazer ali, né? Pensar que quem toma Campo Largo nem está prestando tanta atenção assim no vinho, em grande parte das vezes, tá? Não estou aqui fazendo. Eu estou sim generalizando, porque é assim que a gente precisa fazer, né? Para entender qual é o público que a gente está trabalhando, mas em grande parte das vezes não está ali bem entendendo, bem, assim, como é que eu vou dizer, percebendo, nossa, esse vinho tem isso, tem aquilo. Só acha que tem açúcar e uva e está tudo bem. Então, mesmo que ele varie um pouco, se tiver dentro do possível, tá tudo certo. Agora, se variasse demais, talvez o consumidor tivesse aí alguma reclamação a fazer. Por exemplo, vamos supor que a gente aumentasse muito num corte que é Isabel e Bordeaux, que a gente um ano tivesse muito mais Bordeaux e outro muito mais Isabel, eu acredito que o consumidor pudesse reclamar quando tomasse de um vinho para o outro. Fora isso, para aquele nicho de vinho, tá muito ok, assim, que ele varie um pouquinho, desde que ele mantenha a sua essência. Então, esse consumidor é o que menos espera a variação, mas é o que menos percebe a variação. Vamos dizer assim. Voltando do ponto que eu parti, de qualquer modo, o consumidor de vinho, ele, no geral, ele não se incomoda e ele sabe que vai mudar. Essa figura muda quando a gente fala de espumante, por exemplo. Espumante a gente não quer, e por isso a gente faz aquele trabalho hercúleo de juntar 1 milhão de vinhos diferentes para tentar fazer com que ele fique parecido com aquele que a gente já tinha, tá? Essa é uma lógica que existe no espumante diferente do que existe no vinho tranquilo, que é a mesma lógica do destilado. A gente quer que ele seja muito parecido.
E vamos lembrar também que a gente está falando, uma coisa é a destiladora do Joãozinho ali, a destilaria do Joãozinho, que talvez se eu for lá eu entenda que hoje mude um pouquinho, porque é ele que decide, porque esse ano ele resolveu deixar mais tempo na madeira, porque não sei, que ouviu dizer que era bom. Esse ano o Joãozinho ficou doente, aí teve que ir para o hospital, ficou ali 2 meses no hospital. Quando voltou, deste lado estava lá ainda, e aí ele teve que tirar com mais madeira. Aí talvez variasse um pouquinho. Mas tu imagina Johnny Walker Red Label, Ballantines, Teachers, Passport, vamos pensar o que mais. Qualquer um dessas grandes marcas, assim. Imagina, Mariazinha vai no mercado, compra hoje uma garrafa. Gostei, vou lá tomar tudo, vou lá comprar outra. Toma antes, mas hoje ela não é bem igual. Isso seria extremamente problemático, tá? Isso seria extremamente problemático e é por isso que a gente padroniza. Mas o que que varia? Por que que eu preciso padronizar? Se eu preciso padronizar é porque em algum momento ele varia. O que que faz um destilado variar? O que que vocês têm ideia assim, do porquê que ele faz isso? Por que que isso acontece, quer dizer? No celular eu vejo as janelinhas pipocando do chat, eu gostaria de dizer que eu lembro disso na hora da avaliação, né? Tá lá no plano de ensino, inclusive. Eu E acho lembro que eu estava sempre sobrando as pessoas. Pode falar, Marina. tem a ver, por exemplo, com quão velho é o barril que ele Uhum. envelheceu também, que a gente falou na aula passada. Aí é que tá. Por isso que eu gosto de fazer assim, deixar vocês imaginarem as coisas para a gente pensar nas possibilidades que tem. Sim, a principal é essa. A principal é essa. Porque se eu recebo, vamos pensar que eu recebo 1.000 barris iguaizinhos hoje. Envelheço ali por um mínimo legal de 2 anos, 3 anos, depende de cada lugar. Põe o próximo uísque, mais 2 anos. A primeira coisa é, esses 1.000 barris tão iguais hoje, tão iguais no segundo uso, no segundo uso estão com as mesmas características do primeiro uso? Não. Não. Mas aí eu assumi, assim, ingenuamente, que todos eles eram exatamente iguais. O que nem sempre é bem verdade. Mas vamos assumir que eu comprei um lote de mais 1.000 barris da Almaden. E nesse lote aí, inclusive, era tudo Cabernet Sauvignon que ia no barril. Ok, tá mais ou menos parecido. Ah, esse lote de agora não. Esse lote de agora eu nem sei nem o que que tinha dentro. Então pode ter Chardonnay, pode ter Cabernet, pode ter, sei lá, qualquer outra variedade. A gente começa a ter problemas de diferença aí. Agora imagina assim, pensa que 1.000 barris, que foi um número qualquer que eu disse aqui, 1.000 barris são algo como menos de 3.000 litros de uísque. Quanto barril precisa ter a destilaria da Johnny Walker, por exemplo? Isso aí vezes um número que eu não sei nem te dizer. Aí tu imagina que quando tu faz isso aí, aumenta a proporção disso, tu não compra só da Almaden, tu compra da, sei lá, da Salton, do mundo inteiro e junta esses barris lá. É claro que tu tem uma diferença enorme de envelhecimento de um para o outro. E isso é um dos grandes motivos que faz tu ter uma variação entre lotes de destilados. A destilação em si te traz um líquido muito semelhante de uma vez à outra. O grão não varia muito, tu vai fermentá-lo do mesmo jeito, tu vai destilar do mesmo jeito. Agora, o que passa a fazer bastante diferença é, de fato, a destilação, tá? Desculpa, é de fato o amadurecimento. E, basicamente, é por isso que a gente tem que fazer cortes e convençam as pessoas de que aquele é o teu produto. E, para isso, eles costumam ter uma figura chamada Master Distiller, que é o cara equivalente ao que é na França o maître de chai, assim, o mestre de cave, que é quem determina as cortes do vinhos, tem alguém aí que seja muito bom nisso para fazer essas misturas e dizer, esse aqui é a cara do Johnnie Walker Red Label, esse é do Blue Label, esse é do Black Label e por aí vai, tá? É um trabalho que costumeiramente a gente passa de pai para filho, por mais que a gente esteja super moderno hoje. E aí tem uma outra coisa que a gente pode fazer. Pode ser que sensorialmente eles estejam muito parecidos, digo sensorialmente.
visual também é sensorial, mas que aromaticamente, gustativamente, eles estejam como era para ser. A cor não. Qual é a primeira coisa que a gente olha naquela garrafa transparente de uísque? Cor. E aí tem a necessidade do corante caramelo, né? E acaba fazendo o papel de padronizar a cor. Pode dar uma enganadinha e parecer que a bebida é mais envelhecida? Pode. Não tem como saber disso. Pode dar pode dar uma certa adoçada, não muito. Eventualmente pode, até porque tem diferentes tipos de caramelo, tem mais baratos, mais caros. Não é caramelo feito na panela ali em casa, né? Caramelo de elaboração industrial. E então, enfim, normalmente o caramelo tá aí para isso, para padronizar a cor. A exceção é a tal da genebra que a gente nem tem no Brasil, né? Porque ela não envelhece, mas pode receber caramelo. Isso aqui eu comentei, né? Que as bebidas precisam ter as suas caras típicas e por isso que elas têm alguns limites ali de congêneres para não deixá-la venenosa e nem deixá-la nem deixá-la descaracterística. Lembre-se que provas alcoólicas e álcool por volume é simplesmente uma relação de metade, né, das provas alcoólicas dividido por dois na graduação alcoólica. Não tem muito mistério em relação a isso. Mas vocês têm que saber, não é possível que vocês peguem uma garrafa de whisky americano e não consigam deduzir isso. Aí eu faço um primeiro ponto, assim, nessa breve revisão, eu faço um pequeno ponto de parada. Alguma pergunta que vocês tenham por momento? Vou dar uma olhadinha no chat na tela do computador, que às vezes. Ui, peraí, deixa eu achar ele aqui, mas eu acho que não, acho que eu vi tudo que vocês tinham dito. Uhum. Não, é isso aí. Então, assim sendo, eu dou uma retomada rápida nas bebidas que a gente viu semana passada. Primeiro, eu dou uma retomada rápida nas bebidas que a gente viu semana passada e a gente continua as dessa aula, né? Que são os demais destilados e as bebidas alcoólicas mistas. Lembrando-se que a aguardente, para nossa lei, é tudo como destilados que não têm categorias específicas. Então, aguardente de cana é aguardente da cana, aguardente de melado é aguardente de melado, aguardente de melaço é aguardente de melaço, aguardente de pera é aguardente de pera e por aí vai. Ela tem que obedecer a esses critérios mínimos, que eu não faço muita questão que vocês lembrem quais eles são, né? Porque isso aqui é extremamente decorado, tá lá num decreto, vocês não precisam ficar lembrando disso. Só um pouquinho. A menos que ele seja importante para vocês conseguirem diferenciar, né? Vocês lembrem-se que a cachaça, por exemplo, é um caso desses. Vocês precisam, no fim das contas, lembrar do porquê que o limite de graduação alcoólica dela é um pouquinho mais baixo do que de uma aguardente de cana. Isso é motivo, por exemplo, para aguardente rainha ser aguardente e não cachaça, embora ela seja feita igualzinha a, a uma cachaça. Mas a gente já vai falar sobre elas rapidamente, né? Isso é só uma revisãozinha para a gente começar o assunto de hoje. Cachaça, como eu dizer para vocês, né? Tem que ser só no Brasil. O limite alcoólico é um pouquinho mais baixo que na aguardente. E tem que fazer direto do caldo fermentado. Não posso ir lá comprar um álcool de alguém e fazer a retificação dele aqui e engarrafar como cachaça. Um, por sua vez, então, né, aguardente de cana e cachaça tem bem claro, né, de quais são as diferenças. Naqueles dois slides vocês conseguem pegar quais são. Na verdade, nos outros vocês conseguem aqui tirar a diferença do que é rum, por exemplo, do que é cachaça ou eventualmente aguardente de melaço. Inclusive, nunca esqueçam que melado e melaço são coisas distintas, tá? Melado é aquilo que passa no pão, melaço é o que sai lá da açúcar união, quando ela faz o açúcar e sobra uma gosma ali de glicose e frutose quebrada que não cristaliza. Para quem faz doce em casa, é por isso que a gente tem alguns truquezinhos para não fazer ele cristalizar. Por exemplo, usar a acidez mais alta
quebrar mais glicose e frutose, aí ela dilui mais do que a própria sacarose. Aí evita que fique açucarado. Então uma coisa tem tudo a ver com a outra, tá? E tem tudo a ver com o que as professoras de química diziam para vocês, e que talvez às vezes vocês dissessem que eu nunca vou usar, mas usa. Professores, em princípio, não mentem. Às vezes com estilo, mas em princípio eles dizem coisas que são necessárias. Voltando aqui ao rum, como eu estava dizendo para vocês, rum, né, no caso, é feito de melaço e não de melado. Tem que ser envelhecido de algum jeito ou outro, sendo que se ele for envelhecido, na verdade, se ele levar a palavra envelhecido, ele tem que ter um envelhecimento grande, bem definido de 2 anos, tá? Então, todo rum tem que envelhecer, os que dizem que é envelhecido tem que envelhecer bastante. É uma forma fácil de a gente distinguir uma coisa da outra. E tem ali rums leves e pesados, né? Mas congêneres é o tal do pesado, ou seja, são rums mais característicos. E tem também a história, né, de rum industrial, como é fora do Brasil, né? Rum agrícola. Rum industrial feito de melado, rum agrícola de cana. Mas aqui no Brasil a gente sabe que não deveria, ao menos, ter rum sem melaço, né? Não deveria. Afinal de contas, olha o que a nossa lei diz, que tem que ser do melaço puro ou com caldo de cana. Não melaço puro ou caldo de cana, não é uma opção. Mas isso aqui, algumas pequenas destilarias fazem aí rum apenas de caldo de cana, né, de garapa fermentada, o que estaria em tese em desacordo com o que diz a lei. O que diz um decreto, na verdade, não é uma lei. Desculpe. Aí quem tem razão nisso? Bom, vale sempre o que está escrito, né? Se alguém dormiu e registrou o que não deveria, o fato de ter aberto um precedente, uma exceção, na realidade, não deveria abrir um precedente. Mas isso aí, enfim, não vamos resolver aqui conversando. Deixa eu ver. Depois a gente viu que tem algumas aguardentes de frutas e vejo que elas acabam sendo lá, tendo a mesma característica do que era aquela categoria de aguardentes. Cujas citadas na nossa lei é o Kirsch, a Mirabela e Calvados, por exemplo, o ar, que é extremamente típico, não tá prevista essa palavra, mas acaba sendo usada e vai entrar no Brasil como aguardente de fruta. A gente falou que a vodka pode ser feita aí de várias e várias matérias-primas diferentes. As mais típicas eram tubérculos, né, batata, lá, né, os eslavos, russos e tudo mais, que hoje provavelmente a maior parte delas é de um cereal e que existem algumas de frutas, como por exemplo uva, e na nossa realidade é tudo de cana. Afinal de contas, é o que a gente tem aí de matéria-prima açucarada abundante. E aí também a gente comentou semana passada que praticamente toda a nossa bebida que precisa de um álcool base, ela é feita de álcool de cana. E aí quem se matava lá para comprar Smirnoff, coisa e tal, tá tomando provavelmente álcool de cana. Tem problema isso? É errado? É antiético? Não. É um produto, de fato, um produto legal ali, né? Que é o tal do álcool etílico potável de origem agrícola. E a última bebida que a gente falou, ou as últimas três ali, foi o gin, que a gente comentou, né? Que é basicamente um destilado em que eu redestilo ele com um zimbro, no mínimo zimbro. Mas que a nossa lei permite que a gente faça esculhambação, né? Permite que a gente, deixa eu passar lá para a parte que diz isso, mas a nossa lei permite que a gente pegue um álcool e adicione substâncias aromáticas. Então a gente não consegue ter uma grande clareza do quão bom é um gin. A gente consegue perceber que o que disser que é gin destilado foi o obtido, enfim, né, pela adição de aromáticos, desculpem, e destilado. Mas essa palavra ela é tão ínfima ali que nem sempre o consumidor vai conseguir perceber isso. E
que numa mesma categoria a gente pode ter grandes produtos e produtos muito ruins, de uma forma, assim, bem geral. Lembrando que gin está na moda e que várias marcas estão aparecendo a preços baixíssimos, é claro que a maior parte delas é feita ali com álcool neutro e adição de aroma. Basicamente isso. É ilegal? Não. A gente acabou de ver ali que são duas possibilidades muito distintas, mas que elas são possíveis. E eu acho que isso é importante que vocês tenham ideia, porque quando vocês estiverem à frente de um bar, é vocês que vão ter que fazer dessas opções. Vocês vão ter que decidir se eu vou comprar a marca A ou B. E vocês precisam ter muito claro para vocês aí por que que essa eu não deveria ter, porque, enfim, de menos qualidade, porque sensorialmente é muito pior. Ou mesmo, numa dessas, a depender de onde vocês forem trabalhar, posso trabalhar com gin que não seja o destilado, posso trabalhar com gin que seja aí adicionado de aromas, desde que ele tenha boa qualidade, ou seja, vocês conseguem ser resguardados do ponto de vista teórico e sensorial. Por isso que a gente insiste tanto em sensorial com vocês, ou eu ao menos insisto tanto, porque eu acho que é uma ferramenta importantíssima para vinhos, para bebidas e lá para coquetelaria e café. Ou seja, eu acho que se tem uma coisa que vocês precisam saber, saindo meio. O que eu fiz hoje que eu estou errando as palavras assim de um jeito crítico? Não sei. Mas vamos de novo. Se tem uma coisa que eu acho que vocês precisam sair sabendo bem é sensorial. Tá? Todo o resto vocês conseguem dar um certo jeito depois. Ler mais uma vez, tudo mais, mas sensorial, se a gente não treina aqui, não acho que você sai pronto, já comentei sobre isso. Desculpa. Mas acho que um bom começo é a gente sair daqui bem afiadinho, prestar atenção nas coisas que a gente prova e tudo mais, nas características que tem, por aí vai. Tem gin sem açúcar, vamos dizer assim, tem gin seco, que pode receber açúcar em pouca quantidade, e tem gin doce, de fato, né, que é o que a gente costuma chamar de cordial. E a gente viu aí que Steinegger tem, em tese, ele é feito com os aromáticos na bebida base antes de ser destilada. Por outro lado, a gente viu que, por definição, ele acaba sendo muito parecido podendo ser parecido com o gin. Quando eu admito que eu posso adicionar substâncias aromáticas ao invés de fazer um gin um Steinegger com baguinhas de zimbro, por exemplo, na fermentação da bebida base e redestilando. E Genebra a gente diz que é uma coisa que praticamente a gente não vê, né? E que também é extremamente difícil de entender assim as diferenças entre elas. Tirando que por obrigação a Genebra tem que ser de cereal, tá? Não pode ser álcool de cana ou de fruta. E também tirando que Genebra pode ser corrigida de cor, corrigida com caramelo. Mais uma vez pergunto para vocês, como estamos até aqui? Isso foi apenas um pantalhaço, diriam aí os hispanohablantes, né, para a gente ter uma ideia do que a gente estava falando. Uma coisa, aproveitando que a gente deu uma parada aqui, hoje tá, além de eu estar trocando as palavras, a minha garganta está incomodando. Apesar das não ter assim. Agora, uma coisa que eu queria que vocês tivessem claro. Bom, quando eu fizer uma avaliação, eu vou ter que lembrar de tudo isso aqui, pegar, sei lá, um slide, deixa eu pegar um qualquer aqui de definição, a próxima vodka, pronto, eu vou ter que saber que vodka tem 36, 54, não. Vocês precisam ter pontos-chave para pensar no que é uma vodka, que é uma bebida mais neutra, normalmente feita de cereais, mas podendo ser de álcool de qualquer origem, não envelhecida, basicamente, tá? É isso que eu quero que vocês façam de todas elas, que vocês não fiquem ali, não, se apegando, assim. Talvez a questão que mais precise aí se debruçar em definições seja lá de aguardente
cachaça, aguardente de melado e rum. Tá? O resto, eu acho que vocês têm que ter uma ideia mais clara, assim, de tá, do que é feito esse negócio, quais são as características, tá? Não é isso que faz uma diferença. É envelhecido ou não é? E digo que na prática de vocês, por exemplo, vocês vão acabar tendo que descobrir marca por marca e eventualmente saber das que vocês vendem no bar que trabalharem, porque tem uma diferença grande entre ter uma vodka que é feita de uva e uma que é feita de centeio, de trigo e por aí vai. E mesmo que não tenha uma grande diferença, vocês precisam minimamente ter um argumento ou o que responder para um cliente quando ele te pergunta, tá? E por que que qual é a diferença daquela e daquela? Então, isso aí passa a ser até mesmo uma necessidade que vocês vão perceber. Assim sendo, eu começo com as bebidas novas, tá? Uma das principais que a gente vai ter que conhecer aqui são os uísques, tá? A nossa lei, a brasileira, não sei como fala isso, o nome uísque, né? Escreve aí com o I-S-Q, Q-U-E, que não é a maior polêmica, tá? A maior polêmica, na verdade, está aqui, se ele termina com Y ou com EY. Alguém já ouviu falar sobre isso? Por que que um é uma coisa e o outro é outra? E por que, por exemplo, que a nossa lei aparentemente tem um certo conflito quando diz que é tudo a mesma coisa? Não. Juscelio, agora veio uma interrogação aqui na minha cabeça. Então quer dizer que a vodka feita de cereais, se envelhecer, vira uísque? Uma pergunta boa. Não bem, vou tentar fazer assim a gente voltar em imediato para aquela tela só para te ver algumas diferenças que a gente vai ter. Tá, a gente não falou ainda do whisky, mas, por exemplo, volta lá na vodka. O limite inferior da vodka é um pouquinho mais baixo, tá? Eu não posso filtrar o whisky em carvão e eu também não posso aromatizar o whisky, tá? Mas além disso, tem características que a gente vai falar agora do whisky que fazem com que eles não sejam exatamente iguais. Outra coisa também, né? Porque na vodka eu posso usar um cereal, por exemplo, cevada, que seja, sem maltear. Isso faz diferença. No whisky eu tenho que ter o cereal malteado. Mas, enfim, falando sobre o whisky, eu acredito que a gente veja outras diferenças, tá? Que fazem entender por que que não daria bem certo essa lógica. Outra coisa que é verdade, não é comum vodka envelhecida, tá começando a aparecer. E outra coisa ainda, né, antes de a gente falar de whisky em si, os limites de congêneres entre. Por isso que às vezes parece que a gente é muito teórico, assim, e fica adiantando, indo muito para um lado, assim, de produção de bebida. Não, isso aqui está bem longe de produção de bebida. Produção de bebida é um pouquinho mais difícil. Mas para a gente poder ter claro algumas coisas. Os limites de congêneres de uma bebida e outra são diferentes, tá? Bem diferentes. Que a gente vai ver que a vodka ela tem tudo muito menos. O uísque tem tudo muito mais. Então, eventualmente, uma vodka que está bem enquadrada como vodka não consegue aparecer como uísque mesmo que tu envelhecesse. Em função de que tem aí o seu, o teor de coisas que lhe dão características mais baixo do que deveria ser para um uísque. Eu diria assim que de uma forma rápida é assim que eu te respondo essa pergunta. E antes de a gente falar sobre o uísque, né, agora a gente vai ver que tem algumas coisas características no uísque. E também uma coisa que eu queria dizer para vocês é que, lembrem-se que lá na aula passada eu disse, olha, quando eu falar em bebidas, eu estou me referindo à legislação brasileira. Se eu for para a Escandinávia, provavelmente vai ser diferente. E o uísque isso é uma coisa que é bem importante. Bem importante. Por quê? Porque diferentes países têm diferentes leis. E aí a gente vai ver assim, o que diz a nossa lei, que ela é uma lei, digamos, guarda-chuva, que dá conta de pegar todos os uísques que aparecem no mundo. E o que que diz cada uma delas, dos seus respectivos países. Isto por quê? Porque vocês vão ver que a nossa lei admite que o uísque que venha de tal lugar e assim seja tratado lá seja chamado disso.
Em que pese que, na nossa classificação, seria quase tudo uísque igualzinho. Tá? Então, por isso que a gente vai ter que acabar vendo algumas coisas de cada origem deles, até para que a gente tenha conhecimento da bebida em si. E o que a gente faz aqui não é uma simples conferência no decreto lá, né? Aqui isso tem, tá certo, isso aqui não tem, tá errado. O que a gente faz é tentar exprimir quais são as características daquelas bebidas que a gente tem na mão ali, trabalhando com o serviço direto delas, ou em coquetelaria. E aqui no whisky isso é bem, como eu disse, né, mais uma vez, é bem forte essa questão. A gente vai ver que se a gente não estuda eles nas suas origens, a gente se perderia um pouquinho. Então, de uma forma geral, e aqui volto a dizer para vocês, estou falando do Brasil, o que que diz assim a nossa lei para dizer que uma bebida tenha que possa ser chamada de uísque, é que ela tenha de 38 a 54% de álcool, que ela seja de cereais, onde está aqui, que ela seja de cereais, que ele obrigatoriamente seja envelhecido. Eu fico muito feliz quando a minha canetinha some e eu não enxergo ela. Que ele obrigatoriamente seja envelhecido e que ele obrigatoriamente tenha malteação, tá? Posso usar parte malteado e parte não malteado, mas que tenha que ter. De alguma forma, ela é como pro rum. Eu tinha que ter melaço dentre os seus componentes base, mas eu poderia ter cana. Da mesma forma que no uísque, eu tenho que ter cevada malteada, ou cereais que sejam malteados, mas posso usar outros não malteados. A gente pode usar, e aí vem a parte de esculhambação na nossa lei. A gente pode usar álcool etílico potável de origem agrícola. O que que é isso aí mesmo? O que que é esse tal álcool etílico potável de origem agrícola? E de alguma forma, qual que é a diferente... Não, não quero falar. Qual que é a diferença de destilado alcoólico simples de origem agrícola, vamos dizer assim? Vamos responder só uma coisa por vez. Não sei descrever. Falou dele agorinha, e na aula passada também. É o álcool qualquer e industrial de origem agrícola, por quê? Porque é feito de alguma matéria-prima base, que aqui no Brasil significa cana-de-açúcar, tá? E aí tá a parte ruim. A nossa lei diz que eu posso, não é que eu possa fazer apenas mas que eu posso usar outros álcoois que não aqueles feitos ali de cereais malteados, no mínimo parcialmente. Eu tenho que ter eles e posso adicionar, tá difícil, desculpa. E posso adicionar o tal do álcool qualquer aí, tá? Isso explica, por exemplo, por que que tem whisky de 20 pila no supermercado. Explica uma parte, porque na verdade vários deles nem whisky são, que é a parte 2 da aula, são as bebidas alcoólicas por mistura. Mas isso ajuda a entender por que que tem whisky que é tão barato. Por que que tem whisky que é tão aguado do ponto de vista de características de madeira? Claro, porque se eu pegar um destilado de cereal envelhecido e tocar ali álcool de cana neutro, eu estou diluindo aquele negócio, tá? Mas, enfim, a nossa lei permite. A nossa lei sempre tem uma brecha para esculhambação, infelizmente. Basicamente, porque se não tivesse, os grandes empresários iam matar os legisladores, porque, afinal de contas, eles querem essa brecha para poder fazer produtos baratos, que de alguma forma são necessidades do nosso mercado. A gente não é um país de ricos e não é um país de gente extremamente experimentada em bebidas. E aí, no fim das contas, quando você vê que o sujeito que não tem nem muito dinheiro para comer, tá na calçada jogado tomando uma cachaçinha ali, enfim, um destilado qualquer, quero dizer, a gente entende porque também, né, além de ser uma demanda do industrial, é uma necessidade de mercado, no fim das contas. O whisky pode ser retificado, não é uma obrigação, uma possibilidade.
Diria que na maior parte das vezes os whiskies standard vão ser, né? Afinal de contas eles não têm um grande envelhecimento e não perdem álcool, e a forma de rebaixar a gradação alcoólica deles eles são lá. E eles podem ter correção de cor, né, por corante caramelo. Ah, mas é só no Brasil isso aí, né? Não. O mundo inteiro usa aí para bebidas envelhecidas em madeira correção do caramelo. Por aqueles motivos que a gente comentou antes, né? De ter no mínimo um padrão, nem que seja só visual, tá? Vejam que a gente tem, assim, desde coisas muito nobres até coisas muito simples, né? A gente tem Nato Nobles, que é um whisky nacionalizado, inclusive. A gente tem, aliás, é um whisky nacional, não nacionalizado, são coisas distintas. A gente tem o tal do Drules e a gente tem Old Red, olha que maravilha, não sei nem, nunca nem tomei isso aqui, que é um malte whisky. Por quê? Porque foi feito de malte, porque envelheceu, ou minimamente teve aí, né, álcool de cereais envelhecido, talvez adicionado de álcool etílico potável de origem agrícola. E sob o ponto de vista da lei, todos eles são a mesma, são a mesma coisa, não, podem ser chamados da mesma coisa. Por isso que, evidentemente, a gente consegue separar coisas, né? Conhecendo, a gente consegue entender, assim, que tem coisas bem baratas e outras bem caras, e coisas bem ruins e outras bem boas. É de alguma forma, assim, simples, comentando, né, isso aí, funciona mais ou menos assim. Então, o uísque num geral é isso aqui que a gente viu. Aí a gente tem algumas categorias. Eu ainda estou falando da legislação brasileira, tá? A gente tem o que a gente chama de puro malte. É aquele que só vai ser feito de malte Ah, gente, uma coisa que eu queria comentar com vocês, antes de eu falar sobre isso, efetivamente. Eu comentei que isso aqui, de alguma forma, era uma brecha para a gente fazer esses whiskies um pouco mais em conta, né? Poder usar o álcool de outra origem que não a de efetivamente. Vocês acham que isso aí no mundo funciona como? Eles podem também usar álcool de outras origens? Podem. A diferença que a gente tem que ver aqui, bem clara, onde é que está meu coisinha? Está aqui, ó. É que normalmente eles não têm essa possibilidade, tá? Normalmente eles não têm essa possibilidade. Eles podem usar outros cereais. E aí a gente já começa a dizer que existe o uísque de centeio, né, pelo mundo, existe o uísque de milho, e que na própria lei da Escócia, por exemplo, né, que é, vamos dizer, a terra-mãe do uísque, e uísque de cevada, eles usam uísques que não são 100% malte. É tudo a mesma coisa? Não. Aí que a gente vai ver ali categoria por categoria, quando a gente vê a lei da Escócia, mas com isso eu só quero fazer o gancho para dizer o que que a nossa lei tem a categoria de puro malte. Porque lá pelas nossas vão dizer, mas o whisky é de malte. Não, pode ser de outros cereais malteados também. E na nossa realidade pode ser também, pode ter adição de álcoois, enfim, genéricos, vamos dizer assim, que na prática no Brasil significa álcool de cana. E isso também justifica por que que na Escócia eu tenho lá uma coisa que chama blended whisky, grain whisky e pure malt, que é o puro malte. Então, a nossa lei dá conta disso sem problemas, tanto do jeito nobre quanto do jeito esculhambatório nosso aí de botar qualquer álcool para diluir e tornar a bebida mais barata. De todo modo, o que que é o tal do puro malte, né? Um whisky de malte, 100% de malte, né? Ou seja, cevada malteada. Mais uma vez, como a gente falou em cerveja, a ideia de malte aqui é malte de cevada, não é malte de alguma outra coisa, só apenas malte, entendendo-se como cevada. E a nossa lei, quando eu insisto também em falar em congêneres, em coisas que a nossa lei determina para que uma bebida seja considerada o que ela é,
é por coisas como isso que a gente vai ver aqui. Quando a gente tem o puro malte, a gente precisa ter uma presença maior de congêneres do que num whisky, num malte whisky qualquer. Basicamente, por quê? Porque tendo mais malte, mais se entende que ele vai ter características específicas. Ou seja, a nossa lei precisa dar uma apertada e dizer, você precisa ter mais características, tá? Vejam que entre congêneres bons e ruins, a palavra é a mesma, é congênere. Então a gente tem que ter bem claro isso, que às vezes a gente vai olhar assim, mas quer dizer que então que fazendo aquela leitura de língua, assim, pegando alguém que passou na rua e agora, e eu disse, mas tal, o que que você prefere, uma bebida com mais congêneres ou com menos congêneres? Ah, com menos, né? Porque vai fazer menos mal, vai ter menos coisa ruim. Não, não necessariamente, tá? Não é por aí que funciona. Bebidas, algumas bebidas típicas, elas têm limites maiores de congêneres. A gente, daqui a pouco mais, aí vai comentar isso. Tudo bem até aqui, gente? Aqui, por exemplo, a gente tem single malt. Quando eu falar das leis de cada país, eu comento como é que essas coisas são vistas lá. A nossa lei também diz que a gente pode ter grain whisky. E vejam que lá naquele geralzão ele dizia que o whisky era uma coisa feita de cereal malteado ou, né, ou total ou parcialmente cereal, não necessariamente cevada, e que poderia receber álcool de outras origens. Então, o grain whisky está dentro dessa definição geral. Whiskies de cereais. A nossa lei diz que, nosso decreto, na realidade, diz que tem que ser cereais reconhecidos internacionalmente, né? É ótimo que não diz quais são, só diz que reconhecidos aí. Então, se alguém usa cevada, isso é um país que usa mais cevada, mais, sei lá, trigo, mais o que for, olha, você pode usar. Eles são reconhecidos internacionalmente. Na prática, isso é a mesma coisa que nada, né? Enfim, são cereais quaisquer. Mas acredito mesmo que o ímpeto da lei com isso é ter dito, sim, você pode fazer o uísque como eles fazem nos Estados Unidos, que usam milho, como faz no Canadá, que usa centeio e por aí vai. Da mesma, da mesma forma, a gente tem uma frase bonita na legislação, que é esta aqui, que diz que eles podem ser sacarificados total ou parcialmente por diástases da cevada maltada. Que desgraça é isso que está dizendo aqui. Basicamente que esses cereais eles podem ser malteados totalmente ou podem também ter outras quebras por quebra química, não precisa necessariamente ser malteado. E é isso que ele diz de um jeito mais difícil. E na verdade isso porque ele te diz que você pode misturar cevada e outros cereais para que as enzimas da cevada façam esse trabalho. Já que os outros cereais, como a gente viu lá em cerveja, são piores aí do ponto de vista de aparelho enzimático. Eles têm menos possibilidade de quebrar açúcares, amidos em açúcares por seus próprios meios. Então, sem precisar, sem enlouquecer muito, só lembrar que os whiskies, né, os grain whiskies, eles podem ser tanto de cevada de grão malteado, eles podem ser totalmente ou parcialmente, ou seja, a gente pode ter presença aí de cereais que tenham tido aí quebra do amido em açúcares por exemplo, quebra química. Desculpem, tá? Ruimzinho hoje. Eles precisam ter 2 anos de envelhecimento no mínimo, tá? Isso aí a gente vai ver que é basicamente harmonizar a lei da Escócia com a nossa, em que o destilado tem que ter 2 anos. A lei dos Estados Unidos, na realidade, com a nossa. Não sei se foi essa a intenção na época, mas funciona, acaba funcionando. E também boa presença de congêneres, iguais aos do Malt Whisky, provavelmente não, porque são matérias-primas distintas. Por isso que eu enlouquecia lá no início desse assunto, falando no que eles se assemelhavam, no que eles se diferenciavam. Isso aí traz necessidade diferente de entender cada bebida.
Isso aqui, por exemplo, é tudo whisky de grão, tá? Milho, isso aqui é centeio, né? Aqui também centeio, Canadian Club também é centeio, é bem comum o whisky canadense ser feito aí de centeio, é bem característico deles. Estamos mais ou menos bem até agora, e vocês entenderam por que que eu disse que eu prefiro deixar o whisky para a próxima aula, que é um assunto bem grande, assim. Vou dar sequência aqui, lembrando que eu ainda estou falando da legislação brasileira, tá? Eu não fui para as leis internacionais ainda, só que não é posto, né? Ficou parecendo, inclusive, mas enfim. Falando sobre bourbon, a nossa lei diz que existe bourbon whisky e bourbon whisky. E aqui eu queria voltar lá para aquela pergunta inicial que eu fiz, qual que é a diferença? Olha, basicamente os escoceses, aí como se entendendo o pai da coisa toda, disseram, olha, gente, o uísque assim é nosso, tá? Inventem o de vocês. E aí, basicamente, tudo que não é escocês é uísque. Reparem, se eu voltar aqui uma tela, que nem sempre isso acontece assim, super de um jeito tranquilo. Por exemplo, o Maker's Mark é de fora, né? É americano e diz whisky com Y. Mas a maior parte deles está escrito whisky com EY. O Canadian aqui também não, só para me contrariar. Mas, de alguma forma, é assim que funciona, tá? Eu tenho whisky na Escócia, whisky nos outros. Agora, eu tinha a impressão que o Makers dizia whisky. Tem uma garrafinha ali, depois eu quero ver. Tá? Eventualmente, eles podem ter mudado a grafia. Quando eles passam a entender, né, que não vale a pena ficar discutindo por bobagem. Mas o que que diz a nossa lei sobre o bourbon? Mínimo 50% desse whisky tem que ser de destilado alcoólico simples e milho. Veja que poderia fazer o destilado, tal do destilado alcoólico, na verdade, o álcool etílico potável de origem agrícola de milho, de cana, do que fosse. A diferença é que aqui ele vai te dizer o seguinte: 50% eles, além de ser de milho, não são, eles têm que ser de milho malteado. Tá? É isso que ele diz aqui quando ele diz que é sacarificado com cevada maltada. Então, eu preciso ter milho e milho malteado. Mínimo 50% dele. O resto pode ser outras coisas. E interessante é o seguinte, esse 50% base aqui tem que envelhecer por no mínimo 2 anos. Os outros 50% não necessariamente. Tá? Isso está dito na lei. E ele também diz que todos eles têm que ter uma boa presença de congêneres. Volto a dizer para vocês, quer dizer que é tudo igual? Não, quer dizer que cada um dentro das suas matérias-primas e das suas especificidades precisam ser muito característicos. Eu acho que é essa força que o legislador quis com esse decreto, dizer, olha, qualquer um deles tem que ser típico do que é, daquilo que é feito. Aqui nós temos aí uns bourbon. Aí vejam que aqui, né? Bourbon Whiskey, normalmente. O Bulleit também, Whiskey. O Gentleman, vamos ver se eu enxergo, porque tem as letrinhas pequenas aqui. Whiskey também. Tempo que eu não tomo um Gentleman. Tinha uma garrafa vazia dele, eu não sei o que eu fiz. Será que eu botei fora? Não sei. Eu guardo tanta coisa que às vezes eu tenho que botar fora algumas. Então, até agora, o que a gente viu? Que a gente tem malte, né? O whisky no genérico, né? Malte, whisky, aquele de malte, grain, aquele de grão, bourbon, aquele de milho. Por que que será que eu distingui milho do grão? Basicamente para conseguir atender a que o whisky americano chegasse no Brasil e fosse chamado de whisky ou whisky, tá? Então, por isso que eu digo, a nossa lei acaba sendo um grande guarda-chuva para tudo que se faz no mundo.
não tendo intervenção de vocês, tá? Quando eu der quando eu passar de um para o outro, se vocês não falarem nada, eu vou entender que eu posso ir continuando. E aí a gente tem o tal do uísque nacionalizado. Isso aqui não é uma expressão legal, tá? Mas é o que acontece quando a gente tem a definição de uísques que a gente tem, que são típicos, por exemplo, da Escócia, que são típicos dos Estados Unidos, que são típicos da Irlanda, de onde for, que, pensa em uma coisa, quanto custa para trazer uma garrafa, 20 mil litros de Johnny Walker Red Label engarrafado, e quanto custaria para trazer 20 mil litros desse mesmo uísque para engarrafar no Brasil? O que será que é mais barato? Trazer para engarrafar aqui, né? Eu não estou trazendo garrafa, né, peso de garrafa para cá, né, pesando o navio, aumentando o número de containers, é exatamente isso aí. Aí a nossa lei achou uma forma de baixar o custo desse negócio. Tem gente que diz que isso aí é uísque, que é o uísque brasileiro, não é, porque ele é exatamente a base dele bruta vem de lá. Aí outra coisa importante de dizer também, né, Karina? Vamos supor que esse uísque que eu traga para cá, ele no seu envelhecimento esteja a 70 não, um certo exagero, 50, 60%. Eu posso trazer ele bruto, ou seja, aqueles 20 mil litros que eu te falei engarrafado, eles além de eles serem 20 mil litros sem garrafa, eles são menos que 20 mil. Eles devem ficar aí em torno de 12 mil, tô supondo aqui. Mas, enfim, o número não importa, importa que é menor. Por quê? Porque eu estou te trazendo ele concentrado, estou te trazendo ele com uma graduação alcoólica maior. Ou seja, eu não estou pagando o custo de garrafa e nem de água, né, para ficar transportando elas. Eu trago a matéria-prima bruta, aquele destilado bruto, e faço aí a diluição dele no Brasil, a retificação, que é a palavra correta. Eu faço a padronização, faço engarrafamento, tá? Padronização é o que a gente chama de estandardização. Será que eu consigo escrever aqui? Consigo. Standard. Mas saiu umas letras que parecem um D, que parece um P. Mas eu queria dizer que as minhas letras no quadro, assim, no presencial, são até piores, tá? Então, desse ponto de vista, eu não posso dizer meu Jesus, gente, é difícil escrever com mouse, mas aí está. Standardização. Mas é assim que funciona, tá? Eu não vou nem me matar aqui lendo as definições do uísque que a gente chama de nacionalizado, eu só quero que você saiba que a gente sim pode ter uísques ah, que cheguem aqui brutos e saiam engarrafados. E eles continuam sendo chamados de Scotch whisky, por aí vai. Tem, a gente consegue perceber a diferença no selinho fiscal. O selo fiscal deles é diferente. Eu acho que é o verdinho, se eu não estou enganado. E basicamente aqui eu estou falando de Passport e de Teachers. São os dois que eu lembro, assim, que claramente chegam em larga escala para a gente e chegam a granel para serem finalizados aqui, vamos dizer assim. Ou seja, de alguma forma eles eram exatamente. Seriam whiskies engarrafados na sua origem, ao invés de ser engarrafado na sua origem, vem a granel para cá para ser engarrafado aqui. Pergunta que eu faço neste momento. Agora a gente deixa a nossa lei, tudo que eu queria ver sobre o que o Brasil entende como isso que eu vi. Agora eu vou para as aplicações práticas das leis próprias de cada lugar. Então, de antemão, tudo bem até aqui? Professor, fiquei só com uma dúvida. O whisky bourbon, o puro malte e o grain whisky, nos slides não estava escrito que ele é usado o corante caramelo. Ele pode Pode, ser usado. Não. pode. Tá. Deixa eu voltar sempre para o primeiro slide para te mostrar o porquê. Porque no geralzão nosso a gente diz que ele pode ser corrigido. Ah, tá, Tudo que entendi. está depois disso aí está abaixo.
E aí a gente tem que customizar algumas coisas, mas pode, não tem problema nenhum. Ah, tá. Obrigada. Então, assim, o Brasil dá conta de abarcar esse arcabouço imenso de uísques que existem no mundo e que existem no próprio mundo do Brasil. Por exemplo, o uísque adicionado de álcool neutro é uma coisa muito de brasileiro, tá? Em outros lugares isso acaba sendo bebida mista. Deixa eu anotar aqui para não esquecer, eu ia ver duas coisas. Eu ia ver o Maker's Mark, que eu tenho aqui, a garrafa vazia, inclusive, e eu tenho algo tipo uísque que eu comprei da França, que inclusive não chama uísque por isso. Aqui na nossa lei pode chamar, lá não chama, lá chama destilado. Mas já vou pegar aqui o- no intervalo eu pego e trago para vocês verem. E assim a nossa lei dá conta de fazer e dizer que a gente tem uísque de grão, uísque de malte, e outra, e uísques que ela não define isso, mas a gente pode ter uísques que são misturas de grão e de malte. Ela não deixa isso bem definido, ela diz que isso passa a se chamar, no fim das contas, uísque geralzão. Não é puro malte, não é grain whisky, não é bourbon, mas é o geralzão. E também não é um tal do nacionalizado, porque ele, enfim, é diferente do que é aquele whisky que foi feito em tal lugar. Mas a gente tem todas essas possibilidades ligadas à nossa lei. E aí, a primeira coisa, antes de eu passar para o próximo assunto, até porque isso vai estar respondido nele, é o que é o tal do blended whisky? Que está mais fácil de enxergar, eu acho. A nossa lei não fala isso, meu Deus, como é que se diz que pode entrar aqui chamando isso? Pode, porque a nossa lei diz que isso, Bárbara, na verdade não é mais de um cereal. Lembre-se que o grande cereal do uísque a grande pátria do uísque, a Escócia, o grande cereal na Escócia é cevada. É o uísque mistura de malte, né? Ou seja, cevada com grãos. Então é algo como o blend, desculpa, o malte whisky e o grain whisky misturados, tá? Mas a gente vai ver isso com um detalhamento maior agora. Só fiz essa pergunta prévia para vocês terem assim uma ideia, tá? Mas por que esse produto pode existir? Pode, né? Isso não tem problema nenhum. Então, gente, primeira coisa, primeira escala aqui da nossa viagem é Escócia, tá? Escócia. Na Escócia a gente tem algumas características interessantes e regulamentadas por lei. E lá eu acho que ele é lei mesmo, não é decreto. Ele tem que passar, ele tem que usar barricas usadas no seu envelhecimento e ele tem que ser envelhecido. E além de ser envelhecido, esse envelhecimento mínimo é de, cadê meu mouse? É mínimo de 3 anos. Percebam que, eu não sei se vocês já escutaram isso, tem uma lenda aqui do whisky, desse whisky standard que chega pra gente aí, que ele tem que envelhecer no mínimo 8 anos. Não é 8 anos, não é 8 anos, é no mínimo 3. Ah, ele pode envelhecer 8? Ele pode envelhecer 11? Porque ele vai poder ser chamado lá por idade de 12, 18? Pode. Quem é o idiota que faz isso? Ninguém. A menos que tu tenha um grande do uísque, que tenha uma boa marca, que tu consiga incutir na cabeça do teu consumidor que o teu uísque merece distinção, para os olhos da lei, tanto faz um uísque que envelhece no mínimo 3 ou que envelhece 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ou 11 anos, tá? Então, provavelmente, por exemplo, o Red Label, o Ballantine's Finest, o Teachers e todos esses passem apenas os 3 anos. E é maluco de ficar perdendo dinheiro ali, deixando vinho, desculpa, deixando uísque em barrica, evaporando e caramba, quatro, sem que isso se reverta em uma vantagem comercial e financeira, entende? Mas reparem que normalmente as pessoas dizem que isso aqui é 8, e elas dizem com muita certeza que isso aqui é 8. Não, isso não é 8. Tá? O mínimo legal na Escócia para um uísque ser chamado uísque é 3 anos de envelhecimento em barrica usada obrigatoriamente.
Esse tempo aqui, importante dizer, é determinado pela partilha mais nova de uísque que eu uso ali. Então, se eu vou fazer uma mistura de 10 lotes de uísque, um tem 80 anos, outro tem 30, outro tem 12, outro tem 8 e um deles tem 3, eu preciso dizer, veja só, eu preciso dizer que ele é um whisky. Aliás, não preciso dizer que ele é um whisky 3 anos, porque não existe essa categoria. Eu só não posso. Eu tenho direito a dizer que ele é um whisky. Se eu tivesse idade declarada, essa lógica se valeria. Se eu tivesse, vamos dizer assim, que 12 anos, se eu tivesse um whisky de 12, de 30, de 80, de 200 anos, eu diria que ele é um whisky 12, porque a fração mais nova é a que determina o tempo. Ou seja, esse tempo que a gente vê no rótulo é o tempo mínimo que alguma parte dele passou envelhecendo. E embora o whisky standard não leve a idade no rótulo, a gente não vai dizer ali que é um whisky 3 anos, apenas para que ele tenha o direito de ser chamado de whisky, ele tem que ter no mínimo 3 anos. Ou seja, se eu pegasse esse mesmo whisky que eu falei antes ali e adicionasse uma parcela de 3 anos, ele não seria mais um 12 anos, ele passaria a ser um whisky qualquer, sem declaração de idade. Quem ia fazer isso? Ninguém, obviamente. Foi só um exemplo para a gente dizer quem que determina a idade, a possibilidade de ele ser whisky, né, por atender minimamente os 3 anos de envelhecimento. E se ele tiver aí idade declarada, é a parcela mais nova que vai te dizer isso aí. E a gente tem basicamente 3 tipos de whisky na Escócia. Cadê? Aqui. Single malt, puro malte, né? Na verdade, assim, não é exatamente puro malte. É um whisky de puro malte, mas a gente vai ver que tem alguma diferença. Single grain e blended. Vejam uma coisa. E aqui vem a parte interessante de como o escocês entende os whiskies. Os whiskies de base são esses dois aqui, tá? Single malt e single grain. Todos eles são whiskies escoceses, cada um deles é um tipo. O que é um single malt? E isso na Escócia é extremamente típico. Tem destilarias que apenas destilam whiskies, tem empresas que apenas engarrafam, tem gente que engarrafa e compra de outros e por aí vai. Um single malt, ele nada mais é do que o whisky de malte, ou seja, né, de cevada maltada, de uma origem X, de uma destilaria X. Tá? Se eu engarrafar, se esse lote só englobar uma única origem de malte, é um single malt. E aí eu acho que a gente consegue responder com facilidade o que é um single grain. É a mesma coisa, só que é feito de grãos. Tá? É o whisky de grão de determinada destilaria. Eu acho que aqui é tranquilo de entender, né? Single malt, o que veio de um único lugar de malte, single grain, o que veio de um único lugar de grãos. Aqui que pode ter um pouquinho de confusão, tá? A categoria mais comum que a gente tem de whisky, aqui na nossa realidade, mesmo na realidade da Escócia, é o blended Scotch whisky, que é o quê? Que é a mistura de whiskies de malte com whiskies de grão, whiskies de cereais, né? Outros que não sejam a cevada maltada. Só que existe também o blended malt e o blended grain. Então, cuidem quando vocês verem a palavra blended, para vocês não confundirem as coisas. Essas duas categorias aqui, elas são bem mais difíceis na nossa realidade. Eu vou fazer um X nessa aqui, não porque ela não existe, mas porque ela quase não aparece para a gente. A gente quase não tem blended grain no Brasil. Eu não sei se eu for no mercado aqui, em alguma loja, enfim, no que for, em Floripa, eu acho que eu não encontro um, tá? Só que existe o blended malt. E há uma diferença enorme entre esses dois, tá? Entre um blended Scotch, que é basicamente o bastantão deles, em que eu misturo algo como, no mínimo, metade de cevada, né, de metade de malte, com outros grãos para diluir,
de alguma forma, como a gente fazia aqui com álcool de cana, eles fazem isso com álcool de outros grãos, de um blended malt, que é uma mistura intencional e muito bem pensada de whiskies single malt, tá? Então, tem uma diferença muito grande entre um blended whisky, no geral, tá? Que é o blended Scotch whisky, de um blended malt whisky e de um blended grain whisky. Blended Scotch whisky é malte e outros cereais de qualquer origem, para basicamente fazer mais volume, enquanto um blended malt é puro malte de diferentes origens, um blended grain é um puro grão de diferente, puro grão é meio inadequado, mas enfim, é um whisky de grão de diferentes origens. Se ele for de uma única origem, single malt ou single grain. Vocês conseguiram entender isso aqui? Eu acho que esse quadrinho aqui ele é super legal de vocês entenderem assim. E ele direciona umas setinhas aqui que te permitem entender, assim, olha, uma mistura de single malt vira um blended malt, uma mistura de single grains vira blended grain. A mistura desses dois de diferentes origens, a gente tem um blended Scotch whisky, que aí é a mistura de cevada com outros cereais. Que bom que vocês entenderam. Então, não foi ironia, estou falando sério, porque às vezes pode, o Isaac foi bem claro. Porque eu já percebi que eu vou me atrasar aqui no conteúdo, mas não tem problema. Eu acho que não adianta eu cumprir tabela e dizer passou, aconteceu. Eu acho que esses são assuntos que são mais. Eu já comentei isso para vocês na aula passada, né? Eu me incomodo muito menos com passar bebidas alcoólicas mistas, assim, de um jeito meio a jato do que destilados em si. Eu acho que é um mundo muito mais difícil. E para falar a verdade, a decisão de ter uma aula como revisão foi, assim, para mim quase que formal, né? Porque eu já tinha ideia, assim, olha, provavelmente esses assuntos arrastem, você vai ter que ter né, eles vão se misturar ali para a gente dar conta, porque o tempo deles não é exatamente igual. Essa coisa de a gente tem que dizer o que fazem cada dia às vezes é um pouco difícil. O tempo pedagógico não funciona exatamente assim. Só um comentário, aproveitando já que eu falei disso. A única coisa estranha desse semestre para vocês foi que vocês viram destilados, aí tiveram uma parada ali sobre bebidas não alcoólicas, e aí sim voltaram para destilados e alcoólicos por mistura, né? Isso porque para a gente fechar ali o tempo da aula síncrona, tá? No normal a gente sempre deixa a gente não, né? Eu sempre deixo os não alcoólicos para o fim. Eu acho que é super bom acabar com não alcoólicos. É simbólico, assim, né? Depois de tanta bebida, a gente dá um tempo ali e descobre que o assunto pode ser tão complexo quanto as bebidas alcoólicas. Basicamente porque a gente tem ideias muito erradas sobre o que são as bebidas não alcoólicas. Aqui eu tenho alguns exemplos, tá? Para otimizar o tempo, não vou olhar um por um. Eu vou te dizer que eu tive um trabalho muito difícil para achar alguns exemplos. O Cardu acha fácil, agora um single grain não acha, tá? Então achar uma imagem bonitinha, eu lembro assim que eu mais gastei tempo tratando slide do que do que achando informação. Aqui a gente tem assim alguns exemplos que eu acho que são bem importantes. O Blender Green, como eu disse para vocês, quase não aparece na nossa realidade. O blended malt aparece normalmente é um grande whisky. Esse aqui é o Green Label, esse rótulo, eu não sei se para vocês também, né? Para mim ele parece que é preto, mas é um rótulo verde, tá? É preciso a forma como tiraram uma foto. O Green tem características que eu acho que são interessantes de a gente comentar. Além de ele ser um blended malt, ou seja, ele não é como esse aqui, como o Cardu, que é o single malt da destilaria Cardu, que inclusive esse está na mistura do Red Label, mas ele puro é o Cardu e é 5 vezes mais caro. Acho que 5 é um exagero, mas ele é mais caro. Aqui a gente tem uma mistura de maltes de diferentes destilarias. Ah, faz esse whisky pior? Não, não faz esse whisky pior. Pelo contrário, faz dele muito bom, tá? São formas diferentes de pensar a bebida.
E ele tem uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês aqui. Ele tem a. Cadê o meu coisa? Tá aqui. Ele tem o distintivo de idade, né? Ele é de 15 anos. Ou seja, o mínimo que essa bebida passou foi 15, que um desses maltes passou foi 15 anos. Pode ser que tenha mais. E o que eu acho que eu queria chamar bastante a atenção de vocês é que não necessariamente, embora os blended quase sempre sejam o whisky do bastantão, isso não significa que eles têm menos qualidade e que eles não podem ser grandes whiskies. Ou eu estaria profanando o Blue Label, que é um dos whiskies mais caros e famosos da Johnnie Walker, que é um blended Scotch extremamente envelhecido, extremamente diferente. Mas se vocês aproximarem esse material, vocês vão ver que está dizendo aqui blended Scotch whisky. Então, tu imagina que. Às vezes eu tenho vontade de falar palavrão, mas não posso, né? Mas imagina que grande bobagem vocês iam dizer, assim, se vocês bradam, assim, num bar, assim, para um cliente, né? Não, mas é que o blended é sempre pior. Aí o cara aqui provavelmente tenha mais dinheiro que a gente, né? Dá na cara, assim, dá com os dólares na cara, assim, cala a boca, novato. Você nem, nunca tomou Blue Label, que é um whisky Scotch, é blended Scotch, tá? Que eu não gosto muito. Vou me dar o direito de dizer que eu não achei Blue Label essa coisa toda. Mas reparem, isso é igualzinho digo para mim, gente. Cuidem que às vezes a gente toma algumas coisas como verdade absoluta e fala bobagem, tá? Não se esqueçam desse exemplo. O Blue Label é o blended Scotch whisky. Embora normalmente o que a gente vai ter é isso aqui, tá? O whisky da galera, o whisky do bastantão. Até porque, veja só, entre eu ter um whisky especial de grão e eu ter um whisky qualquer de grão só para diluir o meu malte, eu tenho resultados diferentes, tá? Como estamos até aqui? Aí a gente volta para a legislação do Brasil. E a gente vê que o Brasil tem uma categoria de blended whisky, tá? Que dá conta de falar sobre isso aqui. Então, presta atenção. Eu vi como é ali na Escócia, estou trazendo o que, que diz a nossa lei. Ela tem algo que chama de whisky cortado, blended whisky, em que eu tenho que ter 30% de malte no mínimo, e esse malte envelhecido os tais dos 2 anos no mínimo, e os outros álcoois podem ou não ser envelhecidos. E de novo aquela frase. Tá? Então a nossa lei dá conta de receber whiskies escoceses, inclusive chamando-os de blended. Que foi o que eu tinha dito antes ali, tá? Mas por que que a gente não viu? Tá, porque agora faz todo sentido para a gente esse assunto de blended. É mais fácil a gente intercalar e entender o que que ele é na sua origem para a gente entender como funciona para a gente. Tudo bem até aqui? E aí a gente tem vários deles, né? O Ballantines, o Bells, o Old Eight, veja só, o blended whisky, e mesmo o Black Label, que era um whisky que eu gostava bastante até uns anos atrás. E o Bells eu super acho que vale a pena, porque é R$ 40, dificilmente vocês tomam coisa melhor. Então, próxima escala, Irlanda. Lembrem-se que a Irlanda está tudo muito perto ali, né? Tudo como é que é a Grã-Bretanha, aquele negócio todo. Mas não são, como é que é? Somos todos iguais, mas alguns são mais iguais que os outros, né? E, né, por extensão, alguns são mais diferentes. A Irlanda é um pouquinho mais diferente, tá? A Irlanda chama o seu whisky de whisky e ela tem três grandes categorias, tá? Ela tem o Pure Pot Still, quase nunca chega para gente, que quase nunca chega para gente, que é o que mais chega para gente, em que a gente tem ali cevada maltada e não maltada, 50% de cada. Não pode ser diferente disso, é 50-50. Então, cevada que eu maltei e cevada que eu quebrei o amido aí por outras formas, que basicamente é calor e acidez. O Malte Irish Whisky, e aí a gente pode fazer aqui um paralelo com o que era o Malte Whisky da própria Escócia, que é 100% cevada maltada.
e o single grain. Veja que é um pouquinho diferente as categorias deles. Eles chamam de single grain. E lá na Escócia, single grain era o destilado de grão de uma destilaria. Aqui não. Aqui quer dizer que é um destilado de grão que você pode, inclusive, ter cevada maltada, tá? Máximo 30%. E basicamente porque os grãos em si, que não sejam a cevada, não conseguem fazer bem ali a malteação pelo seu próprio aparelho enzimático. Essas são as três categorias do whisky da Irlanda. E ele tem uma outra questão que varia um pouquinho. Isso, gente, olha só, isso sim, tá? Isto é questão de avaliação. Podem anotar. Isto é questão. Eu digo até como ela é para vocês. Eu vou dizer que o whisky irlandês tem espacinho e espacinho, envelhecido em espacinho, por espacinho tempo. Então, isso sim, gente. Isso aqui é coisa que vocês têm que saber. Vocês não podem sair sem saber disso, tá? Só eu que vocês estão explicando para o cliente ali na boca do bar. Então, não dá para sair sem saber disso. Tenham bem claros quais são os tempos mínimos para um whisky escocês, para um whisky irlandês e para um whisky americano. Então, deixei bem avisado que isso vai estar na avaliação de vocês. Dessa vez vocês vão poder consultar o material aí. Eu sempre faço votos que vocês não façam isso, ao menos inicialmente, até para entender o que que vocês internalizaram ou não, mas o material vai estar aí. Então, se alguém reclamar como aconteceu aí no ano passado, que é muito difícil, que tem tempo, dá tempo, e na prática a gente fazia sem consulta a mesma avaliação, tá? Então, não, não há pretexto para a gente não ir bem nessa aqui. Eu nunca digo que ela é com consulta, eu só digo que ela eu entrego para você, digo, faça. Aí, se eu estou na casa de cada um, é claro que eu não estou, né? E é evidente que vocês vão poder consultar, mas faço votos que vocês tentem não consultar, até mesmo por vocês. Mas voltando aqui ao que eu dizia, tá? Ele tem três categorias, que são essa, né? Ou é cevada 100%, só que metade malteada, metade não. Ou é puro malte, ou é algo como puro grão, que não é puro, pode ter no máximo 30% da cevada malteada. Só que o importante aqui também é a gente saber que as barricas no whisky irlandês, onde foi parar aqui algum negócio, gente de Deus, isso aqui some, minha filha. Ele pode ser feito com barricas novas ou usadas. As da Escócia eram novas ou usadas, gente? Usadas. Usadas. Pronto, isso é uma coisa que vocês vão precisar responder na avaliação, tá? Na Irlanda pode ser tanto uma quanto a outra. E o mais engraçado é que, vejam bem, é que é usual para eles, quase que 100% dos casos, que eram barricas de bourbon. Tá, mas por que que eles usam a barrica usada do whisky? Quer dizer, o escocês compra a barrica usada do resto de tudo quanto é coisa e põe o whisky. O irlandês pega a barrica de whisky para usar o whisky. Por que será? Nem nada, nada? Nenhuma exposição? Eu diria que nós veremos no próximo bloco. Já. Olha, pior que não, mas é uma boa suposição, Bárbara. Já. Só que, como eu disse, né, eu vou deixar para responder isso quando eu falar do Bourbon, tá? E aí vocês vão entender que tem todo sentido. E eu gosto muito, e eu sei que às vezes vocês se irritam com isso, vocês se incomodam, vocês preferiam que eu chegasse aqui e dissesse, olha, o uísque irlandês é isso, usa a barrica por causa disso, mas eu preciso dizer que eu me recuso a fazer isso, eu me recuso. Eu acho que eu preciso estimular as pessoas a pensarem, a fazerem as suas próprias associações. E eu sei que eu tomo, às vezes, chumbo por causa disso, mas eu me nego a tratar, assim, as coisas desse jeito porque eu acredito na capacidade que as pessoas têm para fazer mais do que decorar. Em outras, né, em outras palavras, é isso. Por isso que às vezes eu mais complico do que ajudo no primeiro momento, porque eu acho que é muito melhor que vocês consigam pensar do que vocês decorem. Mas a gente já vai descobrir o porquê que eles usam barricas de bourbon.
é isso aí, Bárbara, mas é exatamente isso, é porque a gente precisa ser, a coisa tem que ser libertadora, assim, ela não tem que ser assim, olha, agora vocês decorem isso que eu acho que é, né? Não, pensem, tomem a coisa toda, relacionem com o que vocês veem, inclusive fora, essa que é a ideia. Mas vamos voltar aqui. Então, daqui a pouquinho a gente descobre o porquê que a gente tem que ter, que a gente pode ter barricas de bourbon. E outra coisa que eu queria chamar a atenção aqui, mínimo 3 anos de envelhecimento. Quanto que era do escocês? 3 também, não? 3 também. Não vou, volto a dizer, vou te falar do americano na sequência, mas uma pergunta que eu faço para vocês, o whisky americano é mais tempo ou menos tempo? Ou é igual? Igual. 2 anos. Uhum, é menos, 2 anos. E se eu pegar uma garrafa, eu não quero levantar para fazer isso agora, posso fazer isso aí no intervalo, não pensei, né, que eu podia ter a Rosa aqui comigo. O que será que parece que tem mais madeira? Whisky americano ou whisky irlandês? Até do que vocês já provaram na prática aí, compara um Jack Daniels com um Red Label, por exemplo. Então tá, então por enquanto eu encerro esse assunto aqui para a gente passar para o whisky americano. E vocês vão entender por que que coisas. E tem toda a lógica que vocês estão dizendo, tem toda a lógica. Mas tem uns pequenos detalhes que fazem com que aquele whisky seja de um jeito X e que esse seja de um jeito Y. E que por isso que nem sempre realmente tem lógica isso, mas não é o que acontece na prática. Então, fechando o irlandês aqui, né? 3 anos de envelhecimento, barrica nova usada, e quase sempre eles têm uma predileção por barricas usadas com bourbon, ou seja, que vieram dos Estados Unidos. Ah, e vejam que normalmente as barricas de uísque escocês são barricas de carvalho europeu. Aqui no irlandês, tanto faz, tanto que eles usam as barricas de bourbon que vêm dos Estados Unidos, que são, né, feitas nos Estados Unidos. Carvalho americano, né, bastante distinto. Então, por aqui a gente já vê como que o whisky irlandês pode ter diferenças do whisky escocês, embora eles estejam muito próximos. E, por fim, o mínimo de envelhecimento é 3 anos, né, de barricas novas ou usadas, e tem essas 3 categorias, que eu já falei, que eu vou repetir aqui para a gente dar sequência, até porque está na hora de a gente dar uma parada e a gente nem acabou o assunto de destilado. Mas vamos seguir. Olha só, aqui um single grain, isso aqui também foi difícil de achar, não é uma coisa que chegue muito aqui pra gente. Um Irish Whiskey, e aí basicamente, né, é um, é o whisky, voltando aqui, 100% de malte. E o Pure Pot Still que chega menos. Aliás, eu me enrolei quando eu falei aqui, tá? O que mais chega pra gente é o 100% cevada, inclusive porque a marca é essa, que é o Jameson, que é um whisky da Pernod Ricard. E aqui a gente tem um Pure Pot Still, eu risquei bem em cima, né? Não consegui ter coordenação para fazer o que eu fiz agora. Que é esse com 50% cevada malteada, 50% cevada não malteada. Inspirem. A nossa lei não tem nada que diferencie o whisky irlandês, mas já dá conta, pelo que a gente já viu aqui. O whisky irlandês entra aqui para a gente com tranquilidade. E a gente chega no tal do whisky americano. Ou aqui, gente, para falar a verdade, eu vou me referir mais ao straight bourbon do que a outras coisas. Eu até tenho aqui uma hora dessas e eu esqueço todo semestre. Dá uma melhorada nesse slide, porque em algum momento eu acabo induzindo algum erro, assim. Estou falando do straight bourbon, quando a gente falar sobre o bourbon. Mas de uma forma geral, o whisky americano, ele tem que ter no mínimo 40% de álcool. Ele pode ser de centeio malteado ou não, trigo ou a cevada. E aí, para eu chamar ele de centeio, de trigo ou do que for, eu tenho que ter no mínimo 51% desse cereal.
Ele tem que sair do destilador com no mínimo de 80% de álcool e ele tem que ser conservado, tá? Enquanto ele estiver na barrica, a no mínimo 62,5% de álcool. Pergunta que eu faço: se ele sai do destilador a 80% e vai para a barrica, por que que ele não se mantém aqui em 80%? Por que que ele não se mantém, gente? Isso aí estava lá na aula passada, na verdade. Mas o motivo é o tal que a gente chama aqui de Angel's Share. Vamos tentar escrever isso. Angel's, assim, né? Share. Ou em francês, sei lá, Part des Anges. É assim, né? É assim. Em francês é até mais fácil de entender pra gente do que no inglês, né? A parte dos anjos. Os anjos são bem cachaceiros mesmo. O que que acontece? É o que evapora. Vocês lembram que quando eu falei de retificação na aula passada, eu comentei, eu acabo, e talvez até seja uma coisa que eu deveria mudar, falar claramente, ter um slide falando em Angel's Share. Mas, de qualquer forma, como que isso acontece é aquilo que eu falo quando eu falo de retificação, eu comento que se o destilado ele tiver anos numa barrica, talvez eu não precise retificar, porque ele vai perdendo álcool. E é nisso que se baseia o fato de que eu ponho ele a 80% na barrica e eu tenho que ter ele um X de tempo na barrica e vai baixar a graduação alcoólica. Para a lei americana, eu só não posso deixar baixar de 62,5. Por quê? Não sei. Eu, sinceramente, acredito que até pela força de extração que ele tem da madeira. Quanto menos álcool, menos ele extrai. Mas é por isso que eu não ponho um destilado a 80 e daqui a 2 ou 3 anos eu tiro e ele está a 80. Não, ele evapora. Tá? E é por isso que às vezes eu não preciso pôr água. Tu imagina eu aí 15 anos de um destilado a 80% numa barrica, talvez chegue lá ele já está ali com 43, 44, 42 e por aí vai. E aí eu não preciso pôr água para baixar o grau alcoólico, tá? É que está quase na hora do café. Eu só estou tentando acabar o uísque, assim, admitindo assim que eu já levei mais tempo do que eu gostaria, mas que eu estou muito tranquilo com isso. Eu acho que não adianta a gente assim, tocar-lhe coisa assim na cara, assim, toma, isso é o uísque. Eu acho que não funciona desse jeito. Se talvez assim um pouco mais devagar a gente já tem aí, né, esse tempo para respirar e tudo mais, imagina se eu jogasse tudo de uma vez só. E característica importantíssima, eu juro que eu vou acabar o uísque, e daí a gente consegue dar um tempinho. E na próxima metade da aula é um pedaço ainda destilados e outros as bebidas alcoólicas por mistura. Que acredito que não acabe hoje, mas talvez sim. Depende do nosso potencial de conversar. O que eu acho ótimo. Quanto mais a gente conversa, mais a gente está, né, enfim, consolidando conhecimento. Vamos lá. Outra coisa importantíssima. Não, eu não sei, Israel, sinceramente. Israel perguntou se optar por uísque sem gelo depende do tipo de uísque. Eu te diria que não depende muito. Eu vou te dizer que tem uísques que comportam mais, de alguma forma, mais diluição, basicamente esses que têm mais madeira. Por exemplo, pega uma experiência bem fácil, assim, pega em casa ali um dia. Eu suponho que as pessoas tenham em casa, né? Mas tudo bem. Enfim, onde for, na casa do amigo, pega lá um Red Label, pega um Black Label e pega um Jack Daniels, que são três whiskies com perfis diferentes de madeira. Tu vai ver que o Red Label, que é bem menos, tem bem menos madeira, o gelo deixa ele aguado com a mesma, veja só, com a mesma diluição, né, do gelo, tem a impressão que ele está mais vazio do que o Black, que por sua vez fica mais vazio do que o
o Jack, porque o Jack tem muita intensidade de sabor. Então, para mim, assim, o que mais chama atenção é isso, quanto tu consegue adicionar água sem descaracterizar ele, ou sem torná-lo aguado, tá? E aí a gente tem que permear uma outra questão, né? Quanto que cada um prefere um whisky mais aguado. Eu detesto whisky aguado. Eu, inclusive, tomo whisky de um jeito que não se preconiza. Eu gosto de deixar na geladeira, porque eu gosto dele sem gelo e eu não gosto dele quente. Vamos lembrar que no Brasil tá, na maior parte do tempo, acima de 15 graus. Em uma parte muito significativa, acima de 20. E com facilidade está em 25, 30, 35, 40. Não tem como tomar uma bebida a 40 graus. Mas lá eles não botam na geladeira, mas lá eles estão a menos 85 graus. Não tem, lá eles estão. Não há mais vida lá, quase. Enfim, né? E eles estão tomando isso. Eu, particularmente, o que mais chama atenção nessa decisão é isso, quanto tu prefere ele aguado, quanto que tem capacidade de tu pôr água nele, né? Porque gelo nada mais é do que água, sem tirar o sabor dele, tá? Lembrando que o brasileiro acha, e é muito engraçado, né? Quanto mais acha que, no geral, assim, do nosso público, quanto mais acha que gosta de whisky, eu gosto de coisa forte. Aí pega o whisky e bota 30 litros de gelo dentro, né? Pô, acho que tu não gosta de coisa tão forte assim. O que eu quero dizer é bem isso, que algumas vezes as pessoas têm essa ideia que elas gostam do fortando, não sei o que, mas elas não gostam. E por isso que permeia aí o gosto pessoal em relação a isso. E eu, claro, eu prefiro. Uma coisa que é importante dizer, tá? Destilados, no geral, nem sempre o ideal seria experimentá-los puro. Por que será? Ele é ardidinho, né? Até quando é gostoso, assim, tu vai tomando, mas ele vai ardendo a boca. De alguma forma, ele vai amortecendo, e ele vai te fazendo, vai te distraindo de perceber outras coisas. E outra coisa, a proporção de álcool ali é bem alta para aqueles outros compostos aromáticos. E aí tu acaba sentindo mais álcool que os outros. Então, uma degustação técnica, e aí não precisa ter necessariamente relação com a tua pergunta, né? Mas uma degustação técnica, provavelmente a gente vai ter o uísque diluído ali a 50%, talvez a um pouquinho menos aí vai pôr um pouco menos de água, mas ele não vai estar puro, tá? Exatamente porque tu acaba não percebendo algumas nuances pelo alto teor alcoólico. Mas por que tem alto teor alcoólico? Porque é típico. Então, são coisas que caminham juntas aí. Agora, para o cara que vai fazer a destilação, provavelmente ele vai, ou vai fazer o blend lá, provavelmente ele vai querer provar esse whisky com mais atenção. Esse whisky, esse conhaque, o que for. Tá? Mas volto a dizer, isso é muitas vezes mais uma questão de gosto pessoal do que propriamente regras claras, tá? Eu não me incomodo com quem põe o whisky no gelo. Eu provavelmente não prefiro sem. Ou pego whiskies mais fortes e ponho uma pedrinha de gelo. Não quero o meu whisky cheio de água. Gente, eu vou tentar. Eu vou tentar, assim, tá? Pra gente não cansar muito. Eu vou tentar acabar o whisky e a gente dá um tempinho. E ainda tem é um pouquinho extenso aqui, porque os Estados Unidos em si já tem várias categorias. Algumas eu vou dizer para vocês, olha, esquece isso aqui, não acontece na nossa realidade, mas saibam que pode acontecer. E o que importa pra gente mesmo é o Straight Bourbon, tá? E centeio, são as coisas que aparecem pra gente. Agora, o que que vocês têm que ter bem claros para vocês? Whisky americano, barrica nova. E não basta ser nova. Essa madeira, claro, vai ser de lá, eles não dizem isso, mas a madeira vai ser americana e ela tem que ser torrada. Fala na própria lei deles, fala chariot, né? Torrada, tá? Torrada é uma tradução assim meio. Mas ela tem que ter uma capinha de carbonização por dentro. Tu vai tostar essa madeira até ela ficar com carvãozinho por dentro. Para que que serve esse carvãozinho? É uma coisa interessante. Vocês lembram que quando a gente estava falando da vodka, a gente disse que ela podia ser filtrada em carvão, tira alguns aromas e, de alguma forma, corrige algumas imperfeições. Então, o uísque americano tem uma ajuda em relação a isso com a barrica.
tem os aromas típicos que normalmente são de milho, que é o cereal bastantão deles, e tem uma presença muito forte da barrica, que A, é americana, B, é nova. E aí, quando a gente descobre que um bourbon tem que ter 2 anos em barrica, e eu pergunto para vocês antes, lá, o que será que tem mais característica de madeira? Um whisky com 3 anos em madeira ou tem dois? Se for americano, numa barrica nova, um whisky americano. E aqui a gente já explica por que que o irlandês gosta muito das barricas do whisky americano. E por que que ela tem muita coisa para passar ainda, tá? Então, tenham isso em mente. Tenham isso em mente. E aí, é por isso que às vezes realmente eu prefiro fazer as coisas mais difíceis para que vocês consigam pensar nelas amplamente do que dizer A, B, C, isso aqui é assim, isso aqui é assim, isso aqui é assim. Então, se vocês fossem olhar assim de tempo, um whisky americano passando menos tempo, é óbvio que tem menos características, mas aquela barrica é nova e é americana. Tá? Então, por isso que o whisky americano costuma ter muito mais presença de madeira. São iguaizinhos? Não, né? Milho como base, sobretudo, madeira nova e americana. Às vezes eu tô com uma vontade de tomar um Jack Daniels que tem cheiro de banana passada e baunilha pra caramba. Às vezes eu tô com vontade de tomar o uísque escocês com a sua, enfim, com a madeira mais surrada, mais discreta e, sobretudo, com a presença de defumação por turfa, que é um carvãozinho, é um amontoado, vamos dizer assim, um amontoado orgânico que eles conseguem queimar, fazer um carvãozinho. E defumam o cereal e esse aroma passa por isso. E aí vocês vão perceber que, embora o whisky americano tenha muita, realmente muita madeira, a questão do defumado aparece muito mais no americano. No, desculpem, no escocês, onde a defumação é importante. Não tem na lei isso, mas é um hábito típico deles, tá? A defumação com turfa. Turfa não é aquela, né, trufa, tá? Que também sai da terra, aquela trufa que tem um cheiro forte lá, que usada aí como iguaria, também não é de chocolate, é turfa. Mais um pouquinho, tá? Daí a gente encerra as americanas. Porque tem diversos. Vejam assim, normalmente eles são bem mais corados, né? Eles são bem mais corados por essa presença de barrica nova. Esses aqui também foi difícil achar, tá? Eu tentei achar porque essa é a categoria American Whiskey, que é o geralzão, assim, foi difícil isso aqui, tá? Esse aqui, inclusive, é um sem ser blendado, né? Unblended American Whiskey, feito em pequenos lotes. Enfim, tem coisa pra caramba para vocês descobrirem, tá? Que ela vai, inclusive, muito além do que a gente fala aqui. Tenho ciência disso, tá? Que essas aulas, elas são apenas um pequeno grão de areia na extensão da faixa de terra ali de Canasvieiras, né? De Canasvieiras ou de Canas. Ou de Balneário agora, tá? Mas, enfim, ajudam vocês a conseguir aumentar as ideias de vocês sobre isso. Corn whisky, gente, não aparece muito pra gente, tá? Não aparece nada pra gente, na realidade. É necessariamente 80% de milho e barricas usadas e não torradas. E vocês vão ver algumas coisas interessantes que chama atenção aqui nessas 3 garrafas para vocês, assim, sinceramente. A diferença no formato de cada um. Então, né? Ninguém se incomodou aqui com esse pote de pepino aqui com uísque dentro. Por que será isso? Aí um pouco de história que bate lá com que a gente. Sim, Bárbara, assim, corn é uma característica dos whiskies americanos. A nossa lei tem uma bebida que chama de corn, que não tem nada a ver com isso aqui, tá? Eu falo sobre ela só por causa disso, só para a gente não confundir, mas ela é super desimportante para a gente. Mais adiante a gente tem ela nos slides. Mas, te respondendo,
Sim, esse pote aí parece exatamente isso, bem caseiro. E aqui é onde esse assunto toca no do próximo semestre. O que que teve lá em 1936, se eu não estou enganado, nos Estados Unidos? O levante das mulheres moralistas, tá? Eu não quero entrar aí nisso, porque isso pode ser um pouco polêmico, né? Mas eram as que não bebiam e não deixavam beber, as que não sei o que e não deixavam fazer, e por aí vai. E a gente tem a proibição, né? A gente teve anos de lei seca nos Estados Unidos. Aí o que que acontecia? É claro que a galera continuou bebendo de um jeito ou de outro. É quase que a festa clandestina na pandemia, assim, as pessoas não dão um jeito. Tudo bem que são situações diferentes. Eu acho que agora elas poderiam ficar quietas e ajudar o mundo a melhorar. Mas naquele tempo elas não estavam passando nada para ninguém, né? Elas só queriam ter o direito de tomar uma bebidinha. Aí eles faziam em casa. E aí, por isso que tem, isso aqui é bem alusivo que era dessa época, né? Fazia no potinho lá, né? E normalmente fazia de um jeito disfarçado, então tu não põe ele na garrafa assim, olha, isso tem bebida alcoólica, e aí isso passava mais ou menos disfarçado. Então essa embalagem em si, ela é muito significativa. E ela é horrível de servir, né? Porque é igual você derramar em água de um pote de pepino, que vai vazando, vai caindo. Mas ela tá aí para isso, para resgatar essa coisa assim do fazia caseiro porque era o que dava para fazer. Mas o corne, gente, vocês não enlouqueçam muito. Só entendam que ele não é o straight bourbon, tá? Ele é o corne, até porque a barrica dele é usada e não é torrada, é um pouco diferente do que se preconiza para as categorias gerais de whisky. E a lei americana pode ser bem confusa, tá? Eu demorei um pouquinho para conseguir ter ela um pouco clara. O que que esse 100 aqui, gente? Ele tá em outro lugar na garrafa também. Aqui que a gente tem que ver isso, para vocês entenderem que 100 proof são 50% de álcool. Só por isso. Aqui, ó, aqui também, ó, 80. Cadê o meu cursor? Meu cursor não gosta de mim. Cadê? Tá aqui. Aqui também, né? 40% de álcool, eles querem 80 proof. Então, só para vocês conseguirem ler aí rótulos de whiskies americanos, whiskies. Estamos quase, tá? Já tô na hora, já tô com a boca seca, acabou a água. Eu só tô tentando fechar esse assunto aí pra gente dar um tempinho. Mas a gente tem o Bourbon. O Bourbon é o seguinte, 51% de milho, no mínimo. E um Straight Bourbon, ele tem que ter 2 anos de envelhecimento, tá? Ele pode ter blend com outros straight, mas ele precisa ter esses 2 anos de envelhecimento. E tem algumas coisas que elas se confundem um pouquinho, tá? Um whisky que diz que é Tennessee, o caso do Jack Daniels, ele nada mais é do que um bourbon, mas ele é um bourbon que é de fora, que é, na verdade, de dentro do Tennessee, tá? O Kentucky é praticamente a mesma coisa, só que no Kentucky. E bourbon seria, vamos dizer, que o termo mais genérico para whisky que não é de uma área específica nos Estados Unidos. De alguma forma, Kentucky e Tennessee seriam como se fossem denominações de origem, tá? Assim, sendo bem reducionistas. Porque, na verdade, só o que eles dizem lá é que o Tennessee é um straight bourbon feito no Tennessee e o Kentucky no Kentucky. Hum, vou tomar um Jack no intervalo, eu acho, né? Eu não posso fazer isso. Se fosse na aula prática, até tinha, né, pretexto, mas eu acho tão bom, Jack Daniels. E, enfim, aqui estamos mais conhecidinhos pra gente. Tennessee, portanto, é um Straight Bourbon. Aqui a gente tem um Kentucky Straight Bourbon, que é a mesma coisa, né, como a gente viu, né, só que é um Straight Bourbon do Kentucky. Aqui a gente tem um Kentucky Straight Bourbon Whiskey, por aí vai, tá? E vejam que o Tennessee nem fala nada, ele só diz que é um Tennessee, ponto. E assim, em síntese, o que que eu queria dizer para vocês no whisky americano? Só tem que ter cuidado para não levar isso como lei, mas que
provavelmente ele tenha milho e provavelmente seja a principal característica dele. Tem de grãos, tem de centeio, que é outro whisky bem típico deles. Vocês viram aqui atrás tinha um Wild Turkey, que é americano, que era 100% de centeio. Diferente de como é um whisky de centeio do Canadá, que é mais neutro. Onde é que tá aqui? Ó, aqui tem um Jack de centeio. Não tinha Wild Turkey também? Antes tinha. Eu vi essa garrafa. Não, não vi, eu tô inventando coisa. Mas tudo bem. O que que eu quero que vocês tenham bem claro é que a maior parte do whisky americano é feita com milho. Se ele for um straight bourbon, esse whisky de 50%, 51% de milho no mínimo, com 80%, isso aí não precisa decorar, evidentemente, mas com um destilado a 80%, envelhecido a 62%, por no mínimo 2 anos, numa barrica nova americana e torrada. E isso aí faz uma diferença tremenda no que no que são as características do whisky americano, que é de todos esses três que a gente disse o mais distinto, em relação, vamos dizer, àquele de referência que é o escocês. Antes de a gente sair, então, deixo aí um tempinho para, se vocês quiserem fazer alguma pergunta. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se eu perdi alguma coisa do chat, eu acho que não. Então é isso aí. E algumas pessoas, elas se decepcionam, assim, eu achei que era mais fácil, que a gente só ia beber, né, o cabelo tá meio estranho, que a gente só ia beber, né, não, tem toda uma ciência para que a gente possa saber do que está bebendo e até beber com mais propriedade, efetivamente. Juscelio, eu só queria dizer que eu não consegui, assim, elaborar nenhuma dúvida, porque eu também não consegui prestar muita atenção na aula, que eu tô com um problema aqui no meu apartamento e eu moro no meio, daí o banheiro de cima tá vazando no meu e o meu tá vazando no de baixo, e hoje tá o técnico mexendo e os vizinhos, tá todo mundo aqui entrando e saindo da minha casa, então eu vou ter que assistir a aula depois, vou ter que Não, assistir de fica novo. tranquilo. Ontem isso Eu, aconteceu comigo também. Não, não tem tô problema. Tô enrolada aqui, fiquei frustrada de não conseguir prestar atenção porque eu queria mesmo o uísque, tenho assim dúvidas sobre ele, queria ter. Então eu vou assistir de novo, com certeza me surge alguma dúvida, eu tento entrar em contato com você outra hora. E acho que Teremos a agora no oportunidade segundo, para conversar. sim, eu acho que agora no segundo bloco até eu nem vou deixar a aula ligada porque não adianta, eu fico nervosa, não consigo prestar atenção em nada, nem numa coisa nem outra. E eu preciso atender aqui o problema agora para Começa a ser um tentar barulho, resolver. né? Aquilo começa a dar, eu também, esse muito barulho me distrai. É, Mas e o não tem meu problema, cachorro tá tá? só latindo pro pessoal aqui Tem entrando e tanta saindo. gente diferente. Tá difícil hoje. Isso Depois eu acontece. assisto. Tá, só não esquece de gravar o segundo bloco, então, que eu vou assistir Ah, depois. tranquilo. Só para fechar aqui, gente, um aviso que eu tenho para vocês repararam que hoje funcionou tudo certo, né? Claro, porque eu consegui fazer a Vivo me dar uma internet decente. Então, hoje e amanhã é para estar tudo funcionando bem. E a partir de sábado, embora não tenhamos aula, né? Sábado que vem, vai ter a internet decente na casa finalmente. Decidi mais ou menos como a Karina, assim, eu tive que tomar algumas providências quanto à minha casa e tá bom, então vamos resolver isso. Então, acho que daqui para diante vai ser menos problemático, assim, aquelas falhas de internet e tudo mais. Então, gente, bom intervalo para vocês. 10 minutos, 15, arredonda 10:10, 10:25, tá? E hoje eu tenho que me segurar para não ir até adiante para vocês, que a gente tem bastante coisa para falar ainda, mas acredito que a gente vai resolvendo isso, inclusive estendendo um pouquinho para a aula que vem, como era relativamente previsto. Então, até daqui a pouquinho.